Para gravar. Aqui. Ai, perdi. O que eu estava falando com vocês? É ruim quando cai assim que a gente perde o fio da meada, né? Então, a gente está falando do relatório do CID-10, né? Então, para vocês saberem que toda vez que vocês verem um paciente assim, a gente vai saber o que está acontecendo com ele, o motivo que ele está te entregando aquele relatório. E voltando lá à história de novo. Então, todas essas pessoas que tivessem alguma coisa, tinham o consentimento da família para ficar lá, porque a família também achava que era algo de magia negra, algo de espírito, algo que... essas coisas todas assim, sabe? Então, eu tinha o apoio da família, e a família nem ia visitar, deixava jogado, largado, igual vocês vão ver o documentário que eu vou passar para vocês. Um dos maiores manicômios que existiram no Brasil está aqui em Minas Gerais, em Barbacena. Não sei se vocês já ouviram falar de Barbacena, que é aqui pertinho, né? Pertinho, indo para o Rio de Janeiro. Então, nós tivemos 60 mil mortos, nós temos um documentário que chama Holocausto Brasileiro, e 70% dessas pessoas que viviam lá em Barbacena não possuíam diagnóstico de saúde mental. Eles não tinham diagnóstico e estavam internados lá em Barbacena. Então, em condições de mínima sobrevivência, né? Sem roupa, comiam fezes um dos outros, vocês vão ver o documentário real, com imagens reais de lá, sem medicamento, no frio. Quando morria os corpos eram doados para faculdades de medicina do Brasil inteiro, porque não tinha onde colocar aqueles corpos, porque a família nunca mais fingia que aquela pessoa não existisse mais na família. E quando a faculdade não queria mais receber aqueles corpos, porque já tinha muitos corpos, os corpos eram dissolvidos em ácidos, lá dentro mesmo dos manicômios, sabe? Então, é muito, muito, muito triste, né? Ver que, às vezes, algum do nosso antepassado passou por isso aí, que a gente não tem, não sabe todas as nossas histórias, né? Dos antepassados. Tem pessoas, às vezes, que eu dou aula, que tem relatos, né, de algumas coisas, de alguns avós ou alguma pessoa que passou por lá ou que contou a história para ela. Nós temos um relato também, se der tempo de eu passar durante as nossas aulas, ou mandar para vocês, de um filho que foi, a mãe que foi internada lá, internada assim, né, gente, jogada lá, porque o patrão era casado, mas ela trabalhava lá e ele estrupava ela. E ela engravidou. Quando ela engravidou, ele mesmo pegou ela e colocou ela lá no manicômio. Assim que o neném dela nasceu, o pessoal de lá arrancou as pessoas que trabalhavam lá, arrancaram ele do braço das mães e deu para doação. Adoção, né? A doação, não, adoção. E ele foi adotado, ele do Corpo de Bombeiros, tem a família dele já, tem esse documentário aí. E a mãe dele é viva até hoje. Por quê, gente? Os manicômios acabaram agora, em 2001. 2001. Quando vocês verem o horror, é um absurdo a gente ter ido tantos anos com tanta coisa acontecendo no mundo até 2001, né? Então, o que a gente vê hoje na nossa saúde mental atual é tudo muito novo, né? Os acontecimentos são muito novos. E aí, professora, acabou o manicômio, aconteceu o quê? Então, o manicômio era onde que o paciente era sempre recluso. O que é recluso? Aconteceu alguma coisa, coloca ele lá dentro daquele, joga ele lá dentro daquele lugar, dá choque na cabeça, né? Vocês já ouviram falar por aí, na televisão, deixa ele jogado por lá naquelas condições, né? Que não tinha sanitárias, né? Que não tinha nada, nenhum banho, nenhuma comida, nem nenhuma roupa para vestir. E deixavam lá. E ficavam lá esquecidos até morrer. Como que é a visão do SUS hoje? Em primeiro lugar, quando o SUS veio, né, acredito que vocês já estudaram essa matéria aí, políticas de saúde, ou então na saúde coletiva, que é a história do SUS,
Em 1986, que teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E não, em 86 e 88 abriu a primeira porta do SUS, né? 1988. Gente, eu acho tudo muito perto, tudo muito recente. Em 1988, eu já era nascida, para vocês terem noção do quanto que é recente. Faz analogia, quanto que é recente. A primeira porta que abriu do SUS. E nem queiram saber como que era antes, porque as pessoas reclamam muito do SUS hoje porque não viveram e não, às vezes não têm conhecimento da história de antes de 1988, que é ajoelhar e agradecer o que tem hoje. Então, abriu-se a primeira porta do SUS. Quando abriu a primeira porta do SUS em 1988, ainda tinha manicômio, porque o manicômio foi até 2001. Não abriu saúde mental, né? Abriu o posto de saúde, depois veio PSF ao longo dos anos, né? Política de saúde da família, e depois, quando acabou os manicômios, que veio com o programa de saúde mental do SUS, que é um tratamento totalmente 100% voltado para o paciente de saúde mental. Então, lá, nós temos alguns hospitais. Vocês conheceram o Raul Soares, né? Que é ali na Avenida do Contorno, ao lado da Unimed. Nós, infelizmente, perdemos o Galba Veloso. No início da pandemia, ele fechou as portas. Nós temos aquele que virou o centro de Covid, como é que chama? Aquele antigo, velho? Eduardo de Menezes. Eduardo de Menezes, ele tem leitos dedicados a pacientes de saúde mental. Se vocês não sabiam, vocês têm que saber que vocês é menino estudado, ou seja, da área da saúde, e tem que ter conhecimento, o que tem aqui, né, na nossa cidade de saúde mental. Lá tem hospital geral, né, mas sempre existiram leitos dedicados a pacientes de tratamento de saúde mental, tá? Lá sempre existiu. Então, nós temos o Santa Maria, que é um hospital exclusivo, particular, na Avenida do Contorno, quase em frente ao Life Center. Bobear, vocês nem prestam atenção, né? O Life Center chama tanta atenção. O Life Center está aqui, gente, você olha para o outro lado aqui, ó, um quarteirão está o Santa Maria, um hospital particular dedicado à saúde mental. Eu tenho certeza que ninguém sabe, porque ninguém sabe mesmo, não. Então, nós temos, e isso eu estou falando de hospitais, né? E nós temos os CAPs, nós vamos ver um por um, né? O CAPS é Centro de Atendimento Psicossocial. Eu vou destrinchar isso tudo com vocês. E tem vários CAPs. A gente tem um que chama CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS-I e CAPS-AD, ou CAPS-AD, que a gente chama assim. Cada um desses CAPs atende um tipo de paciente diferente. Um é só para criança e adolescente. Se for no outro, não vai entrar, não vai ter tratamento, que é diferente. Tá? Um abre 24 horas, o outro não atende 24 horas. Então, é muito importante a gente saber até onde uma pessoa teve crise na minha casa, uma adolescente, né? Histérica ali, eu preciso sair, levar ele a um psiquiatra, alguma coisa. O que aconteceu com esse menino que surtou aqui de repente? Você sabe onde que você leva hoje? O João 23 não atende isso, não. O de Lombeiros não atende isso, não. Uai, como assim não atende? Atende assim, gente. Um paciente de saúde mental com laudo de esquizofrenia quebrou o fêmur. Ele vai ser atendido no João. Mas ele não entrou para tratar a saúde mental. Eu recebi um paciente psiquiátrico com diagnóstico do CID-10, que ele sofreu um acidente e vai ser tratado no João 23. Ok, mas ele não vai dar entrada lá consulta psicótico, não. Ele não entra nem da porta para dentro, vai mandar você para o CAPS 24 horas, já tem psiquiatra lá esperando esses surtos mesmo. Então, é tudo diferente. É diferente o fluxo, a gente tem que entender, tá? Então, hoje, a visão do SUS é absolutamente diversa. O paciente não pode ficar internado. Professora, como é que não pode ficar internado se você acabou de falar que tem um hospital lá? Por que tem pouquíssimos hospitais? Nós não temos nem 5 hospitais de direito de saúde mental em Belo Horizonte. A gente pensa, vamos pensar. Quase a terceira, né, capital maior do Brasil. Eu tenho 5 hospitais com o povo tudo aí surtando.
Ainda perdendo o Gabo Veloso, que eu quase morri do coração quando eu vi a notícia no MGTV ao vivo. Não sei se alguém aí lembra, porque eu já sei que isso é, né, de extremo prejuízo para a gente, mas, enfim, por que são poucos e por que não tem esse investimento aí relacionado a isso, né? Porque a visão do SUS, né, é outra totalmente inversa ao manicômio. O paciente, ele faz os tratamentos, mas ele permanece inserido na sociedade. Ele permanece inserido na sua família. Ele permanece vivendo no mundo, tá? Para acompanhar a evolução, né? Essas pessoas que às vezes vivem em clínicas fechadas durante, tipo, 1 ano, quando sai aqui fora, não sabe nem se socializar, que era o que acontecia antigamente. E não tinha aquela convivência com os familiares, nem existiam visitas, nem existiam nada. Então, essa pessoa que interna, ela interna porque já foi tentado todos os tipos de tratamento e ela realmente é um perigo aí no meio da sociedade mediante o comportamento dela. Então, nós vamos internar. Mas a partir do primeiro dia que esse paciente entra, eu já começo a trabalhar a alta dele. Como assim? No primeiro dia que ele entra, eu já começo a trabalhar a alta dele, porque não pode ficar aqui. Ele tem que conviver lá fora e fazer o tratamento. E aí, como é que faz? Aí nós vamos para o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Então, o CAPS, né? Eu vou manter o paciente morando com a família dele, com a esposa dele, com quem for, que ele já morava, e hoje ele vai na consulta com o psiquiatra, pega o remédio dele, volta para casa. Amanhã ele tem terapia no CAPS com horário marcado, volta para casa. No terceiro dia ele tem oficina terapêutica no CAPS, volta para casa. Ah, meu remédio acabou daqui a 30 dias. Eu vou nesse CAPS, o doutor já está me esperando, porque sabia que ia acabar o remédio nessa data, né? Vou ter uma consulta com ele, vou ajustar miligrama ali do medicamento e vou voltar para minha casa. Então, hoje é totalmente diferente a forma de abordagem, de tratamento. Não tem choque na cabeça, viu, gente? Quando eu estudava enfermagem, eu ia lá para aquele prédio do Ipseng, ali perto do Extra, aquele prédio antigo, né? Às vezes até a família de vocês já trabalhou lá, já teve convênio, alguma coisa. Assistir choque elétrico na cabeça do povo, assim, ó. Não, eu fiquei traumatizada pro resto da vida. E existia mesmo, eu vi ao vivo, fiquei muito tempo vendo. Eu tremia toda, gente, que eu faltava desmaiar. Meus dentes batiam tanto, parecia que ia quebrar. Aí eu começava a ficar ofegante, assim, e saía, ficava mais perto do corredor, minhas colegas ficavam, eu não tinha muita coragem de ficar. Então, isso não está muito longe da gente, sabe? Então, essa tristeza toda não está muito longe. Então, eu vou indicar alguns filmes para vocês que vocês vão amar. Mas tudo voltado para saúde mental. Então, todos, mas são sensacionais. Tudo filme novo, moderno, viu, gente? O primeiro, todo mundo aí já viu. Quem já viu Divertidamente, aquele desenho colorido? Todo mundo aí deve ter menino também, né, gente? Igual eu, Divertidamente. Ninguém já viu, não? Esse filme é incrível. É, isso mesmo. Um dos melhores, né? Grande parte dos coaches aí no mercado de trabalho dão palestras em cima do filme Divertidamente. Ah, professor, você está brincando? Que desenho animado ali? Pois é. Mas cada bichinho, né? Cada bonequinho representa a nossa mente é idêntica ao desenho, gente. É o sentimento, né? A gente tem a alegria, o nojinho, a tristeza, o que é bravo, aquele que é vermelho, que xinga toda hora. Inclusive, no filme, passa quando a criança transforma de criança para adolescente, que é onde ele domina tudo, né? Porque o adolescente, mas pá, pá, pá. Então, eu tenho certeza que todo mundo já viu, às vezes, várias vezes. Mas se puder ver de novo com um olhar crítico relacionado a isso, vai ser muito legal. Quando o filme passa lá, que tem várias bolinhas da infância dela amarelas, mais amarelas do que vermelhas, ninguém parou para pensar naquilo, né? É porque naquela época ela não tinha preocupação, não tinha problema nenhum, tudo era alegria, tudo ela sorria. Quando ela muda de idade, vai dando uma miscigenação nas cores. Tem mais bolinhas amarelas que alegria,
tem mais bolinhas roxinhas, que é o nojinho, e vai... E tem uma fase da idade dela ali que ela ficou com tristeza por um longo tempo. Nós somos assim. Só que tem mentes que vai ter anos de tristeza, somente tristeza. E vai ter mentes que vai ter anos somente de alegria. Nós não temos as bolinhas e os bonecos, a mesa de controle aqui, né, gente? Igual mostra o desenho. Mas tudo funciona daquela mesma forma, tá? Então, resumindo ali, é muito legal vocês verem tudo aquilo que acontece ali, tá? E vou adentrando agora um pouco para os transtornos, eu não sei se vocês já fizeram algo pela saúde mental de vocês ou se alguém aí tem o hábito de fazer. Não vou perguntar, muita gente às vezes gosta de falar, todo mundo fala, mas às vezes a pessoa se sente constrangida, né, de falar. Fazer algo pela sua saúde mental nem sempre é você apenas fazer terapia, ter um psicólogo, usar um medicamento. Fazer algo pela sua saúde mental é você escutar aquelas músicas de aguinha caindo, sabe? Tirar 1 hora do seu dia, 30 minutos, só você, sem menino gritando, chamando, televisão alta. Ok, não é terapia. Você fazia aquela respiração, né? Tirar o dia, não é respirar, não tá nervosa não, gente. Tirar isso para você, assistir um vídeo motivacional. Eu adoro Leandro Carnal, todo mundo aí deve conhecer, aquele que é todo careca. Se eu pudesse, eu assistiria um por dia, um vídeo dele por dia. Ele melhora muito a minha vida, eu acho que melhora de milhões de pessoas no mundo, porque ele é um palestrante mundial. Então, aquela caminhada que você... Não precisa de correr, não, sabe? Não precisa de correr. É colocar um tênis e andar igual se você estivesse indo na sua padaria do supermercado. É você com você. Então, a gente tem várias outras coisas, né? Que a gente pode fazer para poder cuidar da mente da gente, tá? Então, se alguém aí não faz, né? Reflita sobre esses aspectos que são coisas muito importantes. Porque às vezes a gente está num laço, né? Num lugar assim tão habitolado, numa coisa tão grande, que às vezes nem a gente mesmo consegue ver o caminho, né? Na frente da gente. A direção onde que eu devo ir. Porque a mente bloqueia, né? E, às vezes, nós potencializamos o problema de um tamanho que ele não é. Às vezes, o problema que está nesse martírio seu aí na sua mente, ele é um problemaço mesmo, né? Ele é um problema. Se você me contar, eu falei, você está com um problema aí. Mas, às vezes, ele não é desse tamanho que você colocou, ele é desse. Mas a minha mente bota ele desse tamanho. Né? Então, é nós sabermos direcionar tudo isso, porque muitas vezes o que nós não conseguimos direcionar os nossos problemas, ter paciência uns com os outros, saber conversar, saber direcionar, vem daqui, ó, da gente saber, tá certo o que a gente vai falar ali para a professora mesmo, ou para o meu marido mesmo? Será que tá certo? Eu estou certa de falar isso? Então, é a gente refletir um pouco sobre as coisas aí, como acontece, tá? Parece que abriu aqui, deixa eu ver. Oi, abriu, meu Deus. Saúde mental, 170. Deixa eu tentar ir lá sem dar nenhum problema. Deixa eu esperar para vocês verem. Outra coisa, enquanto eu vou abrindo aqui, deixa eu ir falando. Todo mundo nasce com problema de saúde mental? Não. Então, nem todo mundo vem daquela história que eu tive um problema na infância e vai refletir a minha vida ou na adolescência ou na fase adulta, né? Então, não é todo mundo que isso vai acontecer. Isso é real? É, tá, gente? Tem todo um estudo científico, né, que comprova que realmente, né, a criança pode ter passado por um sofrimento na barriga da mãe, ela vai ter comportamentos no futuro relacionados àquele sofrimento que ele passou. Só que até alguém saber que isso aconteceu, né, que ele viveu um trauma na infância, algumas vezes é mais fácil. Por exemplo, uma criança que perdeu a mãe com 1 ano. É mais fácil eu saber que alguns reflexos na vida essa criança vai ter por causa daquela falha de repente. Ah, professora, mas ele era criança, nem entende, não. Era criança, mas houve a falha que aconteceu, ele sente, mas sente de outra forma, né?
não da forma que nós sentimos, mas existe a ausência, que era presente, né? E depois passou-se a não ser mais. Pode ter? Pode. Pode ter um acompanhamento com o psicólogo? Sim, deve, né? Para auxiliar aí em qualquer coisa que vier a acontecer, né? Qualquer distúrbio, né? Qualquer alteração relacionada a esse reflexo. Mas a pessoa que vive não sabe que ele tem um comportamento introvertido hoje, por exemplo, por causa daquela perda lá atrás. Ou outras reações, né? Por causa daquela perda lá atrás. Então, a gente geralmente, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei várias vezes, inclusive quando levo meu filho ao médico, de perguntar assim, como é que foi o parto dele? Foi tranquilo? O parto foi normal ou foi cesárea? Isso, gente, não é pediatra, ginecologista que pergunta, não. Qualquer médico, você vai levar no médico para olhar que o menino está com gripado, né? Um menino de 10, 15 anos gripado. Médico como um médico geral, clínico geral. A primeira coisa que pergunta, às vezes, de algum comportamento que está tendo é isso. O parto foi normal? Foi de quantas semanas? Porque tudo isso reflete no sofrimento. Tudo isso reflete no sofrimento. O menino que fica lá não sei quantas horas de trabalho de parto, né? 10 horas, 9 horas de trabalho de parto, é um sofrimento que vai refletir na fase dele lá para frente. Mãe com gravidez conturbada, chora aos 9 meses, e por aí vai. Então, tudo tem reflexo. Às vezes, você não entende que viveu aquilo, ou às vezes nem sabe que viveu aquilo lá atrás, mas sua mãe sabe que você viveu, que você passou. E às vezes a gente tem esses reflexos. Outra coisa, nem sempre o que vai acontecer é relacionado a algo que eu tive na minha vida passada. Eu não tive nada, mas por um motivo que aconteceu hoje, eu desenvolvi isso. Ao decorrer dos transtornos que nós vamos estudar, eu vou dar vários exemplos para vocês e eu acho que muita gente vai identificar com muita coisa, porque eu me identifico até. Então, muitas vezes a gente acha que nós não temos nada, mas é porque você não tem entendimento do que é isso aí. Se você tiver entendimento, às vezes você vai identificar que você tem alguma coisa. Nossa, eu tô achando que eu tô com isso aí mesmo, que eu sou desse jeito. Outro filme para vocês, um filme antiguérrimo, de 1900 e tanto, mas é o filme da vida. Chama Toque Toque. Todo mundo já viu, né? Toque Toque. T-O-C, T-O-C. Passa na Globo todo dia de tarde, domingo de tarde, sempre passa. É um filme de comédia, mas é um filme 200% de saúde mental, gente. O que é Toque Toque? Todo mundo vê o filme, ri e não faz a ideia do que é Toque Toque. Acha que é Toque Toque de ó, Toque Toque. Não é, gente. Toque é transtorno obsessivo compulsivo. Todas as pessoas do filme têm um toque. Todas. Uma volta 20 vezes em casa para saber se desligou o fogão. A outra abre 200 vezes a bolsa para saber se guardou o cartão de crédito que usou. O outro não pode pisar onde que tem uma lista reta, em todo lugar que tem uma lista no chão, ele pula de lugar. E isso é saúde mental? É transtorno obsessivo compulsivo. Quando eu mudo de personalidade na menstruação, na TPM, e nós aqui, tudo vem da saúde mental da gente, que vem com aquele transtorno pré-menstrual, TPM. Então, todos nós somos capazes de desenvolver, independente de ter tido um trauma. Então, existem essas duas fases. Então, eu nunca tive nenhum trauma lá, mas posso desenvolver de agora para frente através do trauma? Posso. Outro filme para vocês aí do Netflix, A Casa. A Casa é um cara extremamente bem-sucedido, aparentemente com quase 50 anos de idade, que perde tudo, um casarel dos deuses, que eu nunca vi um trem nem em Hollywood igual, uma vida toda totalmente bem-sucedida e perde tudo. É mandado embora de repente, não aconteceu nada com eles, mandaram embora. O cara surta geral, vocês não têm noção. De matar uma pessoa para poder voltar para ir para a casa dele, que ele teve que vender. Quando eu falo perde a casa, porque ele teve que vender. Por causa disso aqui. E no final do filme, o cara recupera, tá dentro da casa dele, tudo do mesmo jeito, mas cometeu loucuras por não aceitar aquela vida de pobre que ele ia ter que viver. Então, é uma pessoa que desenvolveu algo ali naquele momento? Mas não tinha nada.
E muitas vezes são pessoas que estão ao seu lado, que cometem coisas em quatro paredes, ou dentro de casa, ou em outros momentos, que você não sabe. E que você acha que é inacreditável. Outro exemplo, quem aí conhece aquele Acabamentos Veracruz, Santa Cruz, de obra, ali perto do Shopping Del Rey? Acabamentos Santa Cruz, é isso mesmo. Famosíssimo, que concorre com... É uma empresa pequena, praticamente, que concorre de igual para igual com o Leroy Merlin. Então, o cara suicidou, né? Há uns 2, 3 anos atrás, né? Uns 2, 3 anos atrás, ele suicidou o dono do Santa Cruz Acabamentos. Aí você para pensar, né? Poxa vida, o cara bomba nisso aqui, qualquer hora que você vê uma fila danada para você ser atendido, né? Esses trem de acabamento vende o ano inteiro, é o trem que mais vende, que mais dá dinheiro, e o dono suicidou? Saiu em tudo quanto é jornal, gente, como suicídio. Então, isso não é só do pobre, né? Vem de todas as classes o suicídio, né? E será por quê? E será por quê? Não sei se você sabe, né? O suicídio é proibido divulgação. Nós estamos chegando próximo do Setembro Amarelo, né? Que é mês que vem, é onde que tem essa conscientização do suicídio, né? Vocês não conseguem ter estatística aí, ser mais homens, ser mais mulheres, ser mais jovens, qual que é a idade que mais acontece isso, como que eles fazem, né? Se é com corda, se é com remédio, se é com gasolina, o que é? Vocês não têm essa estatística ali atualizada, não sei o que, toda hora. Por quê? Porque incentiva a outra pessoa a fazer. E vocês não têm dúvida nenhuma, né? Que esse tempo de pandemia, essa estatística aí foi lá nas alturas. Porque muita gente passou por coisas que nunca esperariam. Pessoas que trabalhavam há 10 anos numa empresa e que a empresa reduziu custos para dar conta de manter a empresa de pé. E você foi uma delas que foi desligada. Mas sua vida está toda aqui. Eu não queria sair. Eu gosto de vir todos os dias para cá. Mas não tem jeito, eu tenho que desligar. Né? E assim, outras coisas. Tem gente que fechou um açougue, que foi o açougue da família inteira durante anos, né? Passou de geração para geração, faliu, teve que fechar. Então, a forma do suicídio é uma forma de acabar com o problema. Você não suportar que aquilo se resolva e continuar vivendo, né? Você não aguentar a pressão do momento. E isso que vem aí os suicídios, né? Então, nós vimos bastante coisa aí. Então, vamos agora com a graça do Senhor Jesus Cristo, né? A apostila está aqui. Então, a primeira página de vocês, a gente vai aqui para os conceitos básicos, que realmente, às vezes, a gente confunde. Sabe o que confunde? Ó, o que é saúde, o que é doença, o que é mente e o que é doença mental. São conceitos que, às vezes, quando você pergunta para uma pessoa, ela para. Peraí, não é mesmo? O que é mesmo? Então, esse conceito que está de saúde para você, vocês já ouviram várias vezes, vão ouvir sempre, principalmente está na legislação, né, da Constituição Federal do SUS. Então, saúde é a capacidade física, emocional, mental que o indivíduo tem de interagir completamente ali, né, aonde que ele estiver. Ou seja, se eu tiver tudo e não tiver isso aqui, ó, eu não tenho saúde. Porque a parte mental está dentro do significado de ter saúde. Às vezes eu estou lá maradona, né? Toda bonitona, tal de cílios, de unha de gel, bacana, né? Jovem, né? Bem-sucedida, com vários diplomas, né? Um emprego muito bom, uma casa, um carro do ano, né? Viagens, né? Fotos, assim, tal. E não tenho saúde mental bom. As minhas 4 paredes, eu choro muito, eu só falo em suicídio com minha família, eu só falo, como uma pessoa dessa pode pensar nisso? Gente, dinheiro não trata isso aí não, tá? Tanto que eu dei exemplo para vocês, dinheiro não trata isso não. Quantas pessoas vocês conhecem aí, famosas que não suicidaram? Eu conheço uma que eu amava, por isso que eu vou falar, Whitney Houston, né? Vocês lembram do filme Guarda-Costa? Nossa, o filme, não me lembra não, gente, quase morro de paixão. Todo mundo na minha casa que está rindo de mim. Então, ela suicidou, tem mais gente que nós conhecemos. Antes da Whitney Houston, quando a Whitney Houston morreu, teve uma que morreu antes dela com suicídio. Quem foi?
Do mesmo jeito, praticamente, com a banheira, com a banheira tomando banho com a banheira de água, igualzinho, teve outra de Hollywood. Então, assim, a gente vê que isso não tem a ver com dinheiro, igual a moça lá da Simone Biles, lá, né, das Olimpíadas, não tem. É para todas as classes. Falta de Ô, saúde professora, mental? Fala, amor. essa semana passada agora, né, que morreu o filho daquela cantora, né, Minha de filha, eu forró, vi, de vou mandar 16 aí no. anos. Vou mandar aí no Pois grupo para é, vocês. nossa, eu fiquei horrorizada, menino jovem, né, vida boa, Vida e boa, suicidou, bonito, né? jovem, a vida toda pela frente, e É, suicidou. pois é, que tristeza, viu? Na hora do intervalo que caiu, Zoom, manda aqui para você, só para não perder tempo. Foi uma turma que eu dou saúde mental de outra escola que mandou o print para mim, eu vi. Falei, gente, não estava sabendo. Assim, professores, foi ontem. Falei, gente, eu não estava sabendo. Na hora que você falou e da aula, eu lembrei dessa reportagem que eu vi ontem. Ó, gente, não estava sabendo. Então, assim, isso é o que chega para a gente, né? E o que não chega? Ah, é Amy House, Amy House, é ela mesmo. Amy House, não sei falar. É isso aí, vocês lembram, né? A mulher toda tatuada, né? Sensacional aquela mulher. Ela suicidou, gente, diz que ela já estava mais depressiva, né? Amy House, é isso mesmo. Mas tem mais gente sem ser ela. A Amy House é recente. Então tem muita coisa, né? Isso é que a gente chega na gente. Mas quantas pessoas, né? Simples mesmo, que não são. Gente, como é que eu vou esquecer de falar isso? Eu tenho horror ao Coringa, né? Eu gosto muito dos filmes. É um artista esplendoroso. Mas para mim é uma caricatura, né? É uma face que impregna todo o terror de saúde mental, de perturbação mental, né? Acho que todo mundo aí já viu o filme Coringa. Eu adoro ver o filme Coringa, gente, mas me traz uma perturbação muito grande, porque ele tem todos os tipos de doenças, de transtornos ao mesmo tempo, né? Então, aquele último, por exemplo, que ele vive com a mãe, e que ele esfaqueia o cara que trabalhava com ele, assim, aí ele começa a rir, né? Ele corta a boca com faca. Não sei se vocês sabem a história do Coringa mesmo, né? De verdade. Que ele tem aquela marca aqui porque ele cortou com faca a boca dele, porque para ficar sorrindo, por causa de um problema de infância, né? Não vou render isso aqui, não. Mas o ator original dos primeiros filmes do Coringa, ele suicidou. 2008. Por que ele suicidou, gente? Imagina fazer um filme daquele, pensa. Entra para a cabeça, não consegue separar e suicida mesmo. Suicida mesmo. Então, é muita... Onde eu vejo a foto dele, às vezes, eu digo que eu estava com um aluno no início desse ano, com a foto de perfil aqui, com a foto, você lembra de contei, né? Com a foto do Coringa? Ô, gente, eu nem dormia. Eu nem dormia. Eu falei, meu Deus, eu tenho que falar para esse menino, meu Deus. Vai de eu conhecer. Como é que eu vou abordar esse menino? É direito dele para botar o que quiser lá, né? Mas, nossa, como é que... A foto do Coringa na foto de perfil não pode. Onde é que você está arrumando emprego com a foto do Coringa no perfil? Ele é simbologia de todos os transtornos mentais no mundo. Então, tem coisas, gente, que às vezes a gente nem sabe o conceito e usa. Achei bonito, pá, usa. Né? Então, é interessante, eu estou falando, eu sou amante dos filmes, apesar de por eu entender, me traz às vezes até um ataque cardíaco na hora que eu estou vendo algumas cenas. Porque aquilo que eu estou vendo, eu sei que aquilo é real e que várias pessoas chegam ao limite de um Coringa. Chegam a se comportar, se desenvolver, né? Uma esquizofrenia, algo igualzinho a ele ali no filme. Então, na hora que eu estou assistindo, eu vejo o trem real mesmo acontecer, que não é somente ficção. Não é mesmo. Todos os comportamentos dele ali não são só ficção. Igual o carro do Velozes e Furiosos, voa 10 vezes, não acontece com nada, com ninguém, não pega fogo, tá tudo certo, entendeu? Ali não é ficção nenhuma, não. Ali é real mesmo, sabe? Então, tantos exemplos, né, que eu falei, vocês lembraram aí também que eu esqueci de falar, e tantas outras coisas, se eu ficar aqui puxando a minha memória, porque eu não tenho papel nenhum aqui com a nota, o que vem eu vou falando com vocês, que é muito maior do que esse simples conceito que as pessoas têm de saúde mental, né? Então, quando eu falo aí de saúde, nós estamos falando de saúde mental, não. Saúde. O que é uma pessoa saudável? É ter tudo isso aí, a capacidade física, emocional,
né? A pessoa social de interagir com as pessoas, harmonia, né, no ambiente, né? E quando a gente fala saúde, ter todos os exames de sangue, pressão, né, arterial, tudo mais, PA, oximetria, tudo beleza. Mas se a mente estiver ali com problema, você já não é saudável mais. Você já não tem aquela saúde mais. Então, esse é um conceito que a gente tem que saber. Doença, né? O segundo aí, é uma alteração, vocês também já estudaram em várias aí, uma alteração física ou mental. Então, se eu tiver com depressão, eu estou doente? Estou. Depressão entra no hall do CID-10, de doenças mentais. Se eu tiver transtorno obsessivo compulsivo, de botar a caneta toda hora no mesmo lugar e arredar tudo ali que não pode ficar torto, é toque. Está dentro também do CID-10, eu tenho que tratar. As pessoas que têm toque, às vezes, nem conseguem se relacionar com as outras, porque é difícil a outra pessoa aceitar aquilo ali, né? Nem só aceitar porque não quer aceitar, conviver não é fácil, não. Né? Mente. Então, é um termo que é designado da psicologia, né, da psiquiatria, sempre que fala em mente, a gente vem desses termos, né? E é um processo mesmo de consciência, né, psicológica, que interfere totalmente nos estímulos do nosso organismo. Então, vou dar o exemplo de uma coisa. Quando vocês vão apresentar trabalho lá na frente ou fazer uma entrevista, o que acontece? Coração, a bochecha fica toda corada e respiração. Né? E a perna tremendo, de baixo lá. Tudo acontece, né? E assim, com na unha, tudo acontece. Isso é a mente. Você está nervoso, você está refletindo todos esses reflexos que vêm da mente. Você está nervosa, ansiosa com aquela entrevista, e o reflexo são esses comportamentos de ansiedade. São todos eles que eu fiz aqui. Todo mundo fica igual. Mas você consegue controlar? Consegue. Mas para mim, Isabela, por exemplo, um copo de água às vezes melhora um pouco. Mas pode ser para a Stephanie, não vai resolver um copo de água. Para a Stephanie é outra coisa. Quem vai saber o que vai melhorar para a Stephanie? Ela mesma. A Stephanie, ela tem que se conhecer em quais momentos chega aquela ansiedade. Quando chegar, ela tem que saber o que ela vai fazer para poder concentrar aquilo ali, resolver aquilo ali. Ou a minha também é a respiração. Quando não resolve nenhum desses dois, eu levanto do lugar que eu estou, falo que eu vou ao banheiro, mas eu não vou. Eu dou uma arejada na mente rápida de 2 segundos e volto. Junto com a água e junto com a respiração. Para ver se eu dou aquela sentada no lugar. Mas eu sei que essas 3 coisas me resolvem. Mas você tem que se conhecer internamente para você saber onde que você vai agir. Porque senão, sempre essa ansiedade sua, essa taquicardia, vai te atrapalhar na sua entrevista, por exemplo. Porque você não sabe domar esse comportamento que vem da mente. Tem pessoas que procuram cardiologista por causa dessa taquicardia. Você não precisa de ir num cardiologista. Troque o cardiologista com um psicólogo e um psiquiatra. Porque quando você tem aquele tu de uma vez, toda vez que vem, e tem graus, né, gente? Tem pessoas que têm sensação de morte, e morrem mesmo, tá? Por causa do nível do grau da ansiedade.